Afinal de contas, nesse debate que tem tomado conta das redes sociais, nessa manhã, tarde, noite de quinta-feira, quem é freguês de quem? Quem é mais importante? Quem é isso? Quem é aquilo? Vascaínos e botafoguenses discutindo loucamente, os vascaínos apegados nos números, né, do confronto, os botafoguenses nos últimos confrontos, nas últimas conquistas e também no retrospecto em finais e tal. Afinal de contas, quem é freguês de quem? Quem ganhou confrontos mais importantes? Quem tem razão nessa discussão entre vascaínos e botafoguenses? A gente vai falar sobre isso e, é claro, né, dá um pitacozinho aqui da rodada de daqui a pouco no Dois Toques, a Casa do Futebol, mas só depois da vinheta. Olha só, gente, aqui no canal Dois Toques, a Casa do Futebol, também estamos aproveitando a Black Friday, divulgando os produtos da GoCase, que é parceira do nosso canal. Através do link que está na descrição desse vídeo ou no QR Code que está na sua tela, você compra os melhores produtos do mercado utilizando o nosso cupom. Quando você clica no link que está na descrição do vídeo, você já vai para a tela da GoCase, do site da GoCase, com o nosso cupom. E olha, mês de Black Friday tem muita promoção. Todos os produtos com promoção no mês da Black Friday, utilizando o nosso cupom, você economiza mais dinheiro ainda. Não vá perder a boa de ter os melhores produtos do mercado com o time do seu coração. São vários modelos, você pode escolher. Vai ficar louco, são tantos modelos, você perde até a conta. Mas o importante é, quero comprar mais de um. Você pode comprar quantos você quiser, porque na Black Friday os preços da GoCase estão menores e usando o nosso cupom você tem mais descontos ainda. Bom, gente, após o 3-0 do Botafogo sobre o Vasco, ficaram lá vascaínos e botafoguenses, um zoando, os outros tendo que se defender da zoeira, os vascaínos com o retrospecto de Copa do Brasil na eliminação dos pênaltis impuseram ao Botafogo e os botafoguenses com as 2 vitórias do Campeonato Brasileiro, os confrontos recentes contra o Vasco, né? Das curiosidades da vida futebolística, ano passado, mesma data, 5 de novembro de 2024, o Botafogo também meteu 3-0 no Vasco no Newton Santos. E esse ano, ontem, 5 de novembro de 2025, olha, 3-0 de novo, coincidências desse Botafogo e Vasco. É claro que a gente vai pormenorizar essa questão da zoeira entre os torcedores, mas afinal de contas, quem é freguês de quem? Bom, eu vou dividir a discussão em 2 partes, né? Uma parte geral e a outra no século XXI, né? Porque também não adianta a gente ficar só falando do século passado, do passado. E atualmente, como é que está o retrospecto atual de Botafogo e Vasco? Todo mundo sabe que acompanha futebol que a maior diferença entre todos os jogos, as principais equipes do Brasil, elas se enfrentam. Entre todos os jogos, a maior diferença é entre Vasco e Botafogo. 48 vitórias de diferença o Vasco tem sobre o Botafogo. No total, o Vasco tem 154 vitórias e o Botafogo tem 103 vitórias. Existem mais empates do que vitórias do Botafogo. Tem 107 empates. Historicamente, isso contando muito do século XX, né, o Vasco é vencedor do confronto. Só que isso mudou e mudou muito, né? Mudou muito. No século XXI, há um equilíbrio. De certa forma, há um equilíbrio. Mas há uma vantagem do Botafogo. E não só no retrospecto de confrontos, mas também em títulos importantes. Desde que as 2 equipes foram para o fundo do poço, elas foram juntas para o fundo do poço uma vez, né? Em 2020. Desde que elas foram para o fundo do poço e desde que elas se tornaram SAF, o Botafogo tem uma relevância nacional e internacional muito maior do que a do Vasco, né? E aí o vascaíno, ele se apega, é claro, ao passado. Ele se apega aos números gerais. Qual é a nova dinâmica de Botafogo e Vasco? Bom, vamos lá. Desde 2001, vamos falar do século XXI. Como é que está a dinâmica aí? Quem é freguês de quem? Desde 2001, são 84 confrontos entre Vasco e Botafogo, com vantagem do Botafogo. São 30 vitórias do Botafogo contra 28 vitórias vascaínas e 26
empates. O placar que mais se repete é o 1-1, que inclusive foi resultado na Copa do Brasil. Foram 2 placares de 1-1 em São Januário e no Newton Santos. O torcedor do Botafogo também dá uma zoada no torcedor vascaíno, porque beleza, o Vasco tem vantagem no retrospecto total, mas quando é confronto decisivo, o Botafogo tem mais do que o dobro de vitórias. E aí pode ser empate com vitória nos pênaltis, né, como foi o Vasco esse ano. Antes da Copa do Brasil era 11-4. O Botafogo tinha quase 3 vezes mais do que o Vasco. O Vasco conquistou o quinto triunfo sobre o Botafogo em partidas decisivas. Aí conta oitavas de final, quartas de final, semifinal, final, jogos decisivos, né? Normalmente em final o Botafogo leva vantagem. O dobro de vitórias o Botafogo tem em confrontos de final, valendo taça, né? Agora, contando tudo, jogos decisivos, o Botafogo tem 11 triunfos e o Vasco tem 5, contando esse da Copa do Brasil. Ainda é mais do que o dobro. E aí fica aquela questão. Tá bom, mas quem é freguês de quem? Afinal de contas, o Botafogo continua freguês do Vasco? Pelo número em geral, sim. O vascaíno tem aí abraçado, né, debaixo do braço, esses números. Mas a grande verdade é que o vascaíno e o botafoguense de 25, 30 anos, ele não consegue visualizar essa freguesia, não. Os confrontos têm sido muito equilibrados, tanto que a gente trouxe aqui a vantagem do Botafogo no século XXI, 30 contra 28. 30 vitórias do Botafogo, 28 vitórias do Vasco. Um dado interessante também é que nos últimos anos essas vitórias do Vasco têm acontecido mais em campeonatos cariocas, né? Como o Vasco não disputa Libertadores há muito tempo, então ele leva o Campeonato Carioca mais a sério. Como o Botafogo está arrumando aí para sua terceira Libertadores da América, provavelmente vai colocar time em reserva em Campeonato Carioca. Então as vitórias do Vasco têm sido mais em campeonatos estaduais do que em campeonatos nacionais. Internacionais as equipes não se enfrentam. Por exemplo, esse ano o Vasco venceu o Botafogo pelo Campeonato Carioca, 1-0 em São Januário. Nos jogos de campeonatos nacionais foram 2 empates e 2 vitórias do Botafogo. Para o Vasco foi melhor, que está na semifinal da Copa do Brasil. Para o Botafogo via Campeonato Brasileiro foi muito bom, porque nesse momento o Botafogo está a 9 pontos do Vasco e está com um lugarzinho fincado ali no grupo de equipes que vai para a Libertadores da América de 2026. Bom, a história do Vasco é inegável, a história do Botafogo também, mas a gente também precisa fazer um recorte contemporâneo. O torcedor do Vasco voltou a ter esperança, mas o Vasco também foi semifinalista de Copa do Brasil no ano passado. Perdeu para o Atlético Mineiro. Esse ano é contra o Fluminense. Os torcedores do Vasco têm mais esperança porque o Vasco venceu o último jogo em cima do Fluminense. Mas, se a gente for contar a importância dos últimos anos para cá, a última final foi em 2018. Botafogo venceu o Vasco na final do Campeonato Carioca. E os últimos títulos conquistados pelo Botafogo colocam o time da Estrela Solitária num local onde o Vasco não está nesse momento. O Vasco foi o único time do Rio que não disputou uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA e o Vasco não conquista um título de importância nacional, internacional faz muito tempo, mas nacional desde 2011. São 14 anos sem conquistar um título relevante. É claro que isso pesa e pesa muito, mas também o torcedor do Vasco sabe. Torce para um time extremamente tradicional que tem tudo para se levantar, principalmente na Copa do Brasil. E o torcedor do Botafogo já começa a planejar 2026, de preferência com uma Libertadores da América, fase de grupos, né, na melhor das hipóteses, na sua agenda. E aí, escreve o que você acha nos comentários, eu fico por aqui. Beijo grande e até amanhã na próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.